Fala galera, belezinha? Espero que estejam todos bem por aí. Na aula de hoje eu venho concluir aquilo que eu comecei a falar na última aula, vinculado à solução de Blasius. Então, assim, para a gente recapitular, né, as ideias centrais que eu vinha desenvolvendo na última aula e dar um desfecho adequado a essa questão que está ainda em aberto, eu queria comentar aqui algumas coisas no início da aula. Bom, eu tinha apresentado para vocês umas 2 aulas atrás um mapa com esse cenário físico dos regimes possíveis de escoamentos que interagiam com superfícies sólidas num contexto de convecção de calor. Então eu falei que a gente tinha convecção forçada, convecção natural, convecção forçada e natural em escoamento externo e interno, e aí em função dessas categorias de possibilidades de interação de um escoamento com uma superfície sólida, a gente iria buscar correlações matemáticas apropriadas para a quantificação das taxas de troca de calor entre a parede e um escoamento que incida sobre ela. A questão é que assim, 90% dos problemas físicos de engenharia que envolvam interação fluido-estrutura, eles não são suscetíveis a um tratamento analítico. O que significa isso? Eu não consigo, na maioria dos problemas de engenharia, determinar uma relação matemática entre um coeficiente de transferência de calor por convecção e os parâmetros físicos, né, que descrevem esse problema, velocidade do escoamento, a viscosidade do fluido, etc. Então, as correlações que a gente vai buscar aqui, elas vão ser, na sua maioria, correlações baseadas em experimentos ou simulações computacionais. Uma coisa que é importante a gente frisar aqui é o seguinte, que a cara, né, matemática dessas correlações, ela vai estar sempre associada a essa forma funcional das equações de Prandtl, que são as equações de camada limite. Então a gente tem assim essas equações de balanço da hidrodinâmica clássica aplicadas a um cenário nas proximidades da vizinhança de um contorno sólido. Eu chamo de camada limite essa região, isso leva às equações de Prandtl, e quando eu faço uma análise funcional das equações de Prandtl, eu descubro que, na verdade, eu vou ter que correlacionar parâmetros físicos adimensionais entre si. Então eu não vou buscar, por exemplo, uma correlação para o H, aquele coeficiente de película ou coeficiente convectivo em função da velocidade. Eu vou buscar Nusselt em função de Reynolds e Prandtl. Eu vou buscar Nusselt em função do número de Rayleigh, por exemplo, se eu estiver abordando um problema de convecção natural. E isso a gente vai ver mais para frente. Né? Em convecção natural, coisa um pouquinho diferente, são outros mecanismos físicos responsáveis por essa estratificação que leva à troca térmica entre fluido e parede. Mas, enfim, fato é que as correlações que eu vou buscar vão ser correlações entre parâmetros adimensionais. E aí, a fim de clarear um pouco esse caminho tão confuso até o momento, eu comecei na última aula a desenvolver um dos raros casos de sucesso da mecânica dos fluidos, que é a solução de Blasius. Blasius foi um cara que foi aluno de doutorado do Prandtl, né, e no início do século XX conseguiu resolver analiticamente o que é muito não usual no universo da mecânica dos fluidos, as equações de Prandtl num contexto de camada limite laminar sobre placa plana horizontal. Então a gente colocou várias hipóteses restritivas para buscar uma solução exata, que é a solução de Blasius. A solução de Blasius, ela se baseia na ideia de similaridade. O Blasius meio que sacando a ideia de que os perfis de velocidade ao longo da placa eram muito semelhantes entre si, ele conseguiu propor uma mudança de variáveis que levava o problema de você determinar, por exemplo, a solução de uma equação diferencial parcial para u e v em função de x e y, para uma equação diferencial ordinária para você calcular f em função de eta. Ele muda as variáveis, né, baseado na ideia de que os perfis são semelhantes, para que ao invés de ter que estimar infinitos perfis de velocidade ao longo da placa, ele pudesse estimar um único perfil, uma função f de eta. Então ele transforma EDPs em uma EDO. Super não linear, super difícil de resolver, mas possível de ser resolvida usando algumas técnicas, principalmente numéricas, assim. Então já é um caso meio que analítico, assim, é um caso de sucesso e é importante que a gente apresente ele. Na última aula, eu cheguei até a equação diferencial para o campo de velocidade, que era dado em termos da função f de eta,
né? E deixei como um exercício para casa para que vocês mostrassem quais seriam as equações diferenciais ordinárias no caso térmico que tivesse troca de calor entre fluido e parede e no caso de uma mistura bifásica no qual tivesse também troca de massa, né? Então eu pedi para vocês estenderem essa dedução da equação governante para o contexto da equação da energia e da concentração. Bom, para não ficar uma coisa muito confusa e abstrata e cheio de blá blá blá, vamos aqui fazer algumas anotações na aula de hoje. Tá chovendo horrores aqui em casa, eu moro no meio do mato, eu espero muito que a energia não decida acabar no meio dessa gravação, né? Pode acontecer, se acontecer a gente vai ter que aceitar esse fato, mas espero que não aconteça. Vamos aqui anotar algumas coisas para a gente poder fazer uma recapitulação. Então, assim, continuação, Blasius. Blasius é um nome assim consagrado nessa história da mecânica dos fluidos. Da última aula, para a gente fazer essa recapitulação breve aqui, que eu acho que vale a pena, deixa eu pôr aqui. Então, da última aula, eu pedi algumas coisinhas, tá? Bom, primeiro, é importante eu comentar onde eu cheguei aqui, se eu achar. Bom, não vou achar, mas é que eu pedi o seguinte, né? A gente tinha que mostrar que a equação da energia, nesse espaço de variáveis não dimensionais, ela era dada pela seguinte expressão, a derivada segunda de t estrela com relação a eta, então a gente usa a mesma variável que a gente usava para o caso da velocidade, o eta, mais Prandtl sobre 2, que multiplicava a função f. Na verdade, a função f aparecendo na mesma equação diferencial que a função t estrela é um indicativo de que existe um acoplamento do campo de velocidade com o campo de temperatura, né? Se eu acelero o meu escoamento, eu vou mudar a capacidade que ele vai ter de convectar e carregar calor. Então, o campo de velocidade está acoplado com o campo de temperatura. E lembre-se que F tem a ver com velocidade, enquanto T estrela, temperatura, tá? Então, esse cara aparecer aqui é um indício desse acoplamento. Então, era Prandtl sobre 2, F, dt estrela, d eta, isso era igual a zero, né? E para a equação da concentração, né, que está associada ao balanço de espécies químicas, eu posso até colocar aqui Ctrl+C, Ctrl+V, porque é uma equação muito semelhante. Então, em vez de ter que colocar ela toda de novo, eu só vou fazer uma edição rápida. Vou tirar aqui energia. Vou tirar aqui o T estrela, porque não é mais T, é concentração. E vou tirar o Prandtl, porque geralmente o Prandtl vira Schmidt no contexto de troca de massa, mas o resto é a mesma cara, assim, porque são os mesmos mecanismos físicos que convectam calor e massa. Equação, vamos pôr assim, da concentração. Aqui eu tinha D2 ρA estrela, aqui era Schmidt sobre 2, aqui D ρA estrela. E aí eu tinha algumas condições de contorno, assim, para cada uma dessas equações. É importante que a gente faça essa modelagem bem direitinho, porque eu tenho uma equação diferencial vinculada a um problema de valor de contorno e não ter condições de contorno claras, bem postas, eu não consigo resolver nada, eu fico travado, eu fico empacado, eu não resolvo o problema. Então, para a coisa ficar aqui bem documentada, vamos colocar aqui do cantinho as condições de contorno de cada contexto, condições de contorno para esse cara. Então, T estrela na parede, esse cara aqui é 0, e T estrela no infinito, esse cara aqui é 1, são as minhas condições de contorno, e eu tenho a mesma coisa como condição de contorno para o problema de concentração de espécies químicas, ρA estrela em 0 é 0, e ρA estrela no infinito é 1. Eu sempre fico muito curioso para saber assim, o que está passando na cabeça de vocês assim, quando eu apresento esse tipo de assunto que envolve assim, uma matemática que tem um certo nível de abstração, mas que ao mesmo tempo está acoplada a uma física muito clara. A física aqui ela é super clara, é um escoamento que incide sobre uma placa plana, horizontal. Agora, a abordagem para você trabalhar com isso, ela envolve variáveis de similaridade, envolve função corrente, envolve equação diferencial, envolve condição de contorno. Então, existe realmente uma questão que às vezes eu sinto que tem um abismo aí na compreensão dos alunos entre a física e a matemática como ferramenta, assim, mas
é isso. A gente tem essas equações diferenciais que descrevem o comportamento dos perfis de temperatura e de concentração. Eu prefiro usar aqui a palavra perfil ao invés de campo, porque quando você usa a ideia de similaridade, você faz uma conversão. Você sai desse campo de cores, de velocidade, que varia em função de x e y, e você vai para um perfil que é compacto no sentido de que simboliza numa única curva todos os perfis possíveis ao longo da placa, com exceção do início da placa, né, por conta dessa similaridade que existe entre esses perfis todos. Bom, eu não vou resolver essas equações porque elas são muito difíceis de serem resolvidas, porque são equações acopladas que dependem inclusive de f, né? Veja que f aparece aqui também, aqui e aqui. E esse f, ele é regido por uma outra equação que é mais difícil ainda, tem derivada terceira de f, tem termo não linear, mas que a gente tem uma solução que vem de Blasius. No final das contas, o que é importante de ser absorvido é o seguinte: as soluções dessas equações diferenciais ordinárias vão ser geralmente grandes tabelas de dados. Então você vai ter aqui eta e vários numerozinhos para eta, aqui f e vários números correspondentes, f' e vários números correspondentes, f duas linhas e vários números, t estrela e vários números, dt estrela dθ e vários números, e por aí vai. Vão ser essas derivadas primeiras e segundas em pontos específicos que vão te dar informações precisas, exatas, que vão depois ser convertidas em correlações. Então, para que fique claro para vocês como essas equações, uma vez resolvidas e uma vez, como é que eu posso dizer assim, dando origem a tabelas com valores de derivadas primeiras e segundas, de t estrela e de ρ em função de eta, vão gerar correlações, vamos dar aqui exemplos para que a coisa fique mais clara. Então a informação que eu vou colocar aqui para vocês é a seguinte. Deixa eu pegar uma canetinha menor e escrever um pequeno texto aqui para vocês. Bom, para valores de Prandtl e Schmidt maior ou igual, vamos pôr 0,6, conseguimos resolver facilmente as equações, eu vou chamar de 1 e 2, depois eu vou dar um númerozinho para elas, por integração numérica. A partir dessa solução, conseguimos obter as seguintes informações, que depois vão ser úteis para a gente. Então, para eu continuar aqui, já que eu falei de equação 1 e 2, vamos colocar aqui em cima uma legendazinha. Então, isso daqui seria minha equação 1, isso aqui minha equação 2. Eu consigo resolver isso, e a solução disso daqui vai me dar as seguintes informações úteis. Eu vou conseguir obter o valor da derivada primeira de t estrela com relação a eta, avaliado na parede, que seria eta igual a 0. Esse cara vale 0,332, que multiplica Prandtl elevado a 1/3. E eu consigo também obter a derivada primeira de ρa estrela com relação a eta, que vai ser muito parecida à expressão também na parede. Esse cara aqui vai ser 0,332, que multiplica o número de Schmidt elevado a 1/3. Aí você poderia falar, tá, e daí? O que eu posso fazer de útil com essas informações? Como que elas me ajudam a chegar num lugar palpável? Então agora eu vou colocar outras equações matemáticas que vão vir de princípios físicos mais familiares para vocês, como por exemplo a lei da condução de calor de Fourier, a lei do resfriamento de Newton, para a partir dessas ideias conseguir usar essas derivadas, esses valores, na busca de uma correlação exata que relacione Nusselt, por exemplo, em função de Reynolds e Prandtl, né? Ou Sherwood em função de Reynolds e Schmidt, para o caso de troca de massa. Beleza, galera? Se tiverem dúvidas, balancem a cabeça. Estou vendo apenas a Camila e o Guilherme aqui na câmera. Quem mais quiser ligar a câmera, eu agradeço, para eu poder ter esse sentimento de que existem alunos aqui de verdade, né? E balançando cabeça, e dando joinha, e levantando a mão para tirar dúvida, porque aí eu tenho um feedback melhor assim para dar aula. Bom,
Vamos aqui continuar. Deixa eu pôr para baixo também a tela. Essa aula, depois eu vou pegar o PDF e mandar no grupo da turma. Eu tô vendo que a Camila está fazendo a anotação aí. Fiquem à vontade para anotar, mas assim, não precisa se não quiser, tá? Beleza. Então vamos prosseguir. Repare o seguinte. Opa. Cara, é muito difícil escrever com essa canetinha. Meu Deus, que coisa imprevisível. Mas repare o seguinte. O meu H convectivo local, numa posição X qualquer ao longo da placa, ele vai ser dado pela razão entre o fluxo de calor na superfície e essa diferença de temperatura. Isso daqui, né, é a lei do resfriamento de Newton, que todos os senhores e senhoritas conhecem muito bem. Se eu aplico aqui, está muito tremido isso aqui, mas se eu aplico aqui a lei de Fourier, né, para relacionar esse fluxo com a derivada da temperatura em relação a y, então, cadê minha setinha? Já sumiu. Se eu aplico aqui a lei de Fourier, eu vou chegar numa expressão que vai ser hx. Bom, eu já vou colocar essa lei em termos da derivada t estrela. Tá? Então lembre-se que a lei de Fourier falava que esse fluxo era menos k dt dy. Se eu for converter esse dt dy em dt estrela d eta, usando as minhas variáveis, né, eu vou ter o seguinte, isso vai ser menos t infinito menos ts, aqui a condutividade térmica, e aqui um dt estrela. Aqui, por enquanto, eu vou deixar dy avaliado em y igual a zero. Depois eu vou substituir o y pelo eta. E aqui embaixo eu tinha ts menos t infinito. Então, na verdade, deixa eu pegar esse daqui. Tudo isso daqui, ó, que aparece aqui, é simplesmente o meu QS, que é menos K dt dy em y igual a zero. Só que eu substituo t por t infinito menos ts vezes t estrela, porque era a conversão que eu usava de um em relação ao outro, assim, tá? Aqui embaixo continuava o ts menos t infinito que vinha da lei de Newton do resfriamento, beleza? Então vamos prosseguir aqui. Agora, deixa eu colocar aqui para a gente lembrar, deixa eu ver se está aqui. Qual era a relação que existia entre eta e y? Então, eu tenho aqui num cantinho, vou botar em azul, só para a gente lembrar, para não esquecer, eu tinha que eta, eta era igual a y sobre μx sobre o infinito elevado a meio. Então, esse dy aqui, eu posso substituir por um d eta que multiplica μx sobre o infinito elevado a meio. Tá? Então, eu vou circular isso daqui, porque eu vou usar ele nessa equaçãozinha aqui. E aí, isso daqui vai ficar hx. Repare que esse menos com esse cara vai cortar aqui. Então esse cara vai ficar, deixa eu pegar aqui as minhas anotações para eu garantir que eu não vou me confundir, porque é muita continha e muito lugar para a gente errar a conta. 130, eu nem sei mais o que essa página está fazendo aqui, isso aqui a gente não precisa. É aqui que eu estou, ainda bem que eu numero, velho, as minhas equações e os meus cadernos, senão isso aqui seria depois uma bagunça gigantesca. Isso daqui, assim, tá na página 131 do meu caderno de Transcal 2, que não tem nada a ver com isso daqui. Então eu vou pegando umas folhas aleatórias de cadernos aleatórios e depois isso aqui é fácil de perder. Então ainda bem que eu anoto e numero as páginas. Senão tava lascado depois. Então se eu tá com isso daqui, eu vou ter hx vai ser igual a k, curte só. No lugar de y embaixo, eu vou pôr eta no diferencial, que multiplica μx sobre o infinito. Então isso aqui vai ficar o infinito
Nx elevado a meio. E aí eu vou ter dt estrela deta em eta igual a zero. E aí, por isso, essa informação aqui do valor da derivada primeira de t estrela com relação a eta vai ser muito útil. E é importante vocês perceberem que isso vem da solução da equação da energia quando expressa em termos desse espaço de similaridade. Então, isso aqui é uma extensão de Blasius para o caso térmico. É importante ter isso bem claro, tá? De onde as coisas vêm e aonde que elas vão chegar. E aí, é interessante porque eu posso usar isso daqui, velho, para estimar um Nusselt. Lembra que o Nusselt local, ele vai ser um hx, o h local, que multiplica x sobre k. Então, se eu multiplico esse cara por x e divido por k, eu vou ter aqui uma coisa muito interessante, porque esse x vai entrar para dentro desse colchetes. E olha quem apareceu aqui, velho. Meu brother Reynolds, naturalmente. E aí, no lugar de dt estrela e tal, eu vou colocar aquilo que a gente obtém da solução, que é 0,332. Vai ficar difícil aqui. Vezes prando a 1/3. Esse cara aqui é o Reynolds local, elevado a meio. E aí, de tudo isso aqui, eu vou tirar uma correlação para estimar o Nusselt local, que vai ser 0,332 Prandtl elevado a 1/3, que multiplica o número de Reynolds elevado a meio. Isso daqui é uma correlação exata para a estimativa do número de Nusselt local para um escoamento em regime laminar que incide sobre uma placa plana horizontal aquecida. Tá? E aí você pode falar, nossa, mas quantas restrições? Serve para nada. Negativo. Né? Serve para muita coisa. Serve, primeiramente, para todos os contextos nos quais as hipóteses restritivas são atendidas, mas mais do que isso, serve também como uma referência, velho. Como uma referência de uma coisa que é exata. Num contexto em que a gente não tem solução exata para nada, porque Navier-Stokes é muito difícil, você ter uma solução exata é muito precioso, assim, porque você pode usar isso daqui para validar um código numérico de integração numérica e depois usar o teu código para explorar um outro regime físico que ainda não tem uma solução exata. Você pode usar isso para calibrar um experimento para ver se teus sensores de medida estão calibrados e capturando essa correlação numa bancadinha experimental de convecção de calor para investigar um problema de troca de calor entre uma parede plana, né, e um escoamento. Então, assim, serve para muita coisa. É uma grande conquista existir uma solução exata para esse contexto, né? A minha ideia, pessoal, é assim, tentar apresentar nas próximas aulas os poucos casos de sucesso da mecânica dos fluidos aplicada à questão de convecção. Então, escoamento laminar sobre placa plana, sucesso total. Então vamos apresentar aqui, tem Blasius e tal. Escoamento interno desenvolvido em regime laminar em duto com parede aquecida, tem solução exata, vamos apresentar também. Né? Então esses pequenos casos a gente mostra. Aqueles casos que não tem solução exata, né, mas que já são assim bem referenciados por uma boa base de dados da literatura, né? Por exemplo, escoamento em feixes de tubos horizontais, escoamento de jatos colidentes e tal. A gente tem correlações empíricas muito boas para estimar Nusselt em função de Reynolds, mas que não vêm de soluções exatas. E aí a gente vai usar uma outra abordagem assim, tá? Para poder apresentar isso para vocês. Bom, isso para o número de Nusselt em função de Reynolds e Prandtl. Se você usa uma abordagem bem semelhante ao contexto de concentração, de troca de massa, eu não vou aqui dar os mesmos detalhes, porque a abordagem é quase que idêntica, a gente chega numa outra correlação interessante para você estimar o número de Sherwood em função de Reynolds e Schmidt. Então eu só vou colocar aqui rapidamente, na forma de texto, para o contexto de troca de massa, chegamos numa correlação exata, muito parecida, dada por. E aqui eu vou colocar a expressão que a gente chega,
no qual a gente vai estimar esse número de Sherwood local como sendo igual a 0,332 Schmidt elevado a 1/3 vezes o Reynolds local elevado a 1/2. É interessante que, assim, em diferentes contextos físicos, troca de calor, troca de massa e tal, as correlações são muito parecidas e o Reynolds está sempre ali, velho, porque tem sempre um escoamento se a gente estiver lidando com um problema de convecção, seja de calor, seja de massa. Galera, até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Estão conseguindo acompanhar as ideias centrais, entender a narrativa do discurso científico por trás dessas correlações? Excelente. Que bom, pessoal. Fico muito feliz. Então, para a gente pelo menos organizar essas massas de dados, vamos então ver como é que a gente poderia, a partir desses valores locais, extrair os valores médios globais acumulados até diferentes posições ao longo da placa. Isso aqui também é muito importante, porque uma coisa que vocês vão notar é o seguinte: nesse contexto, velho, de convecção de calor, principalmente quando você vai adentrando regimes físicos mais complicados, para os quais não existe ainda uma solução exata, a forma de você apresentar os resultados, ela vai variando muito. Quer ver? Deixa eu pegar aqui um exemplo do Incropera para mostrar para vocês o que eu estou querendo falar, usando como base o problema do escoamento em torno de um cilindro. Deixa eu ver aqui, velho, onde é que está isso aqui? Eu acho que está no canal do YouTube, transferência de calor, livros, Incropera, isso aqui mesmo. Então, abre isso aqui. Opa, vamos abrir no ocular, porque lá tem um menuzinho de sumário. Isso, se não me engano, está no capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Só para que fique claro para vocês. Opa. O que eu estou querendo falar com isso? Deixa eu ver se eu tenho aqui cilindro. Perfeito. Então, essa aqui é a análise do Incropera, do escoamento de um cilindro e tal. Né? Então, aqui você tem assim, as análises da física do problema. Né? Geralmente, nessa parte aqui, a partir de um certo ângulo θ definido com relação a essa componente que está paralela à direção horizontal do flow, esse cara em algum momento descola a camada limite, forma-se uma esteira. E aí, se você vai medindo localmente, né, o coeficiente de ar, melhor ainda, aqui, o Nusselt, ao longo de cada θ, né, ao longo do ângulo, você repara que assim é muito complexo o comportamento local das taxas de troca de calor entre o cilindro aquecido e o escoamento que incide sobre ele. Né? Então, localmente, a coisa varia muito. E aí, assim, para o engenheiro, isso aqui é muito difícil, porque, assim, ok, varia muito em termos do comportamento, mas um intervalo que vai, sei lá, de 1,5 a 3. Então, assim, em termos médios, book, eu não estou variando de 1 a 1000, pá, em cada ponto. É uma variação que está em torno de uma faixa razoavelmente pequena, mas muito não linear. Então, em termos de projeto de engenharia, às vezes para o engenheiro, ele não quer saber esses detalhes, quer saber o book. Então, o que a gente faz? Define aqui valores médios, globais, põe uma barra aqui em cima, um H barra, que vale para o cilindro como um todo, né? No qual eu vou perder essa resolução local e vou ter um valor médio. E aí as correlações são meio que pro cilindro, e não... Né? E aí você tem, sei lá, um cilindro, você quer ter um valor médio do tanto de calor que ele está trocando com o escoamento, pega um H barra, multiplica por um ΔT e tem esse calor que, pela lei do resfriamento de Newton. Mas é um H barra book. Então, quando você vai adentrando esse contexto aqui, você percebe que, assim, velho, a forma de apresentação das correlações, ela varia muito. Em alguns contextos, você pode estar interessado em obter valores locais, naquele ponto da placa, do tanto de calor que a placa troca com o flow. Em outros, você vai estar mais focado nas questões globais. Então, dito isso, vamos ver como que a gente pode pegar essas correlações aqui locais para a placa plana e obter a partir disso daqui valores médios. Então, agora o título seria valores médios. Deixa eu colocar aqui na minha canetinha. Valores médios. E aí, aonde que eu vou chegar com isso daqui? Bom, primeiro, vamos definir para um coeficiente de atrito, né? Um valor médio
até uma posição x da placa do que seria esse coeficiente global. Seria 1 sobre x da integral de 0 até x do valor do coeficiente local ao longo de x, dx. E você poderia fazer isso para o Nusselt, para o CF, para o Sherwood. Para cada parâmetro físico adimensional local, estimar um valor médio acumulado até aquele ponto x da placa. Só para dar esse exemplo, nesse contexto do CF, você teria isso aqui, ó, 1 sobre x. De Blasius, a gente viu já que esse cara é 0,664 o valor local. Do Reynolds a menos meio, só que o Reynolds local tem uma dependência explícita com relação à posição. Então eu vou quebrar aqui esse cara em dois termos. Uma viscosidade cinemática elevada a 1 meio, porque esse cara não varia com x. Aqui um U infinito elevado a 1 meio, porque esse cara também não varia com x. Da integral de 0 até x, do meu valor local de x elevado a menos 1 meio, e esse x a menos 1 meio é a dependência explícita do número de Reynolds local com relação à posição na placa, dx. Porque a única coisa que varia com x é o próprio x, assim, eu não tenho outras variações. Essa integral está muito feia, né, velho? Está parecendo uma coisa que eu nem sei o que é, então eu vou apagar, porque isso está me incomodando a minha vista. E vou aqui pôr um símbolo de integral. Cara, tá muito difícil desenhar nessa placa hoje, assim, eu tô com dificuldade. Tá isso, foda-se. Esse zero vem para cima, pronto. Quando você integra isso daqui, isso aqui vai ser, então, que interessante, 0,664 ni elevado a 1 meio. Esse cara é 1 meio. Aqui eu vou ter um x. X a menos 1 meio, quando você integra, é x elevado a 1 meio dividido por 1 meio. Perfeito? Dividir por 1 meio é multiplicar por 2. E aqui vai ficar x elevado a 1 meio. Olha quem aparece aqui. Vai aparecer 1,328. E aqui eu vou ficar esse x elevado a 1 meio, corta com esse cara, fica esse aqui embaixo, 1 meio. Então aqui eu vou ficar com ni o infinito x elevado a 1 meio, que é 1 sobre Reynolds, a menos meio, e eu vou extrair aqui a informação de que o meu coeficiente de atrito médio acumulado até um ponto x da placa vai ser 1,328, que multiplica o meu Reynolds local a menos 1 meio. Se você faz essa mesma estimativa para o Nusselt acumulado até um ponto x, você vai obter 0,664 Reynolds x elevado a 1 meio, que multiplica Prandtl elevado a 1 terço. E para o número de Sherwood, você vai ter mais ou menos uma coisa quase que idêntica. O que muda aqui, no lugar de Prandtl, você vai ter Schmidt. Então, Reynolds a 1 meio, aqui Schmidt a 1 terço. De um modo geral, o que você vai obter como relação entre os valores locais e os valores médios acumulados até aquele ponto, isso aqui é válido apenas para a camada limite laminar, é o seguinte: o coeficiente de atrito acumulado médio até um ponto x em relação ao seu valor local vai ser igual ao número de Nusselt acumulado até um ponto x médio sobre o seu valor local, que vai ser igual ao número de Sherwood acumulado médio até um ponto x em relação ao Sherwood local, que vai ser igual a 2. Então, isso é interessante assim. Se você pega a placa e vê qual que é o valor médio do Nusselt até aqui, vai ser o dobro do valor que ele está ali, do valor local dele. Entenderam essa ideia do que significa isso? O valor local e o valor médio acumulado até aquele ponto? Perfeito, galera. Bom, isso aqui eu acho que é interessante de você meio que assim saber que existe, para que no futuro também você não fique muito nesse espaço de falar, porra, tem um número aqui, 0,664, 1,328. De onde que esse cara veio? Ele vem como um coeficiente vinculado à determinação de uma derivada primeira
de temperatura, de velocidade, de concentração, com relação à direção normal na parede, expressa num espaço de similaridade. Então vem de todas as ideias de Blasius, de similaridade, das equações de Prandtl, da camada limite, que vem dos princípios de conservação da física clássica. Então repare assim, o tanto de construção epistemológica, científica por trás desse 0,664. Né? E eu acho isso lindíssimo, porque assim, não é assim, isso aqui é do laboratório. Não é do laboratório, velho. Isso aqui é da abstração, velho, humana, do entendimento, da construção, né, coletiva, científica, de como a gente consegue pegar aquilo que a gente observa do mundo, das leis, da física, codificar isso numa construção matemática, usando notação simbólica de equações diferenciais parciais, que simbolizam esses princípios físicos, e mais ainda, né, tentar resolver esses caras usando criatividade, insight, em contextos mais simples, nos quais a nossa cognição é capaz de resolver. Não tem nada de empírico nesse 0,664. Isso aqui é exato, brother. Né? E tem uma beleza em ser exato isso daqui. Eu espero muito que assim, vocês consigam ver a beleza disso. Né? Para mim, mais importante do que assim, eu sou um engenheiro que sei que o Nusselt local é 1,2, não importa. É você enxergar a beleza da construção que antecede esse número que brota aqui para você e ter a consciência de que isso é exato. Isso não é um dado de laboratório que você usou ali para fitar um experimento. Isso aqui, velho, é assim, velho. É assim, tá ligado? Isso é muito bonito que, né, a gente consiga saber que é assim. Beleza? Bom, pessoal, então agora vamos só para finalizar assim essa construção, ver o que a gente pode fazer naqueles contextos em que a gente não consegue resolver a coisa exata, ainda para a placa plana. Eu foco muito na placa plana, em Blasius, porque eu acho que isso daqui, velho, é um arquétipo, é assim, é uma referência, assim, que simboliza casos mais complexos. No dia a dia, né, da engenharia, você vai estar lá um carro se movimentando, com capô aquecido e o escoamento turbulento que incide sobre ele, em par de cima e tal. Mas isso, no fundo, velho, é uma extensão da complexidade que você consegue extrair de uma placa plana horizontal, onde você tem aqui um flow que incide sobre ela. Então a placa plana é uma referência, é um arquétipo, é uma base para um entendimento de coisas mais sofisticadas, né? Que podem vir como consequência. Assim como um tubo é um arquétipo para um escoamento interno, que pode ser um tubo, pode ser um degrau, pode ser o interior de uma turbina, pode ser uma outra coisa mais complexa que confine esse flow que passa ali dentro e vai interagir com parede, em cima, embaixo. Então, assim, na aula que vem eu vou apresentar a solução de escoamento desenvolvido em duto, que leva a solução de Hagen Poiseuille, e tentar falar sobre escoamento termicamente desenvolvido. Né? A gente vai chegar em correlações bem interessantes para o número de Nusselt global, para esse tipo de cenário físico. E aí depois vamos para as correlações, beleza. Tá? Então, antes da gente finalizar aqui a aula de hoje, temos mais espaço aqui, então deixa eu só colocar como uma reguinha para fechar esse box. Fechei meu box. Então agora vamos falar rapidamente, brevemente, sobre correlações. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade tão grande de ensinar isso na Unicamp, porque era difícil eu me sentir motivado para ficar uma aula inteira de 2 horas falando sobre como alguém mediu alguma coisa. Assim, é muito boring, né? Tipo, então o cara foi aqui e mediu e deu assim, ó, 0,382 vezes Reynolds elevado a 1/5, que multiplica não sei o quê. Era muito entediante, assim. Então eu tentava focar sempre naquilo que eu conseguia construir, assim, né, de dedução, de coisa. E aí na parte de correlação meio que apresentava rapidamente e tentava puxar mais para a parte de projeto, né, que era onde você iria usar aquelas correlações no caso prático, assim. Então a minha ideia, de repente, é até assim, mostrar algumas soluções exatas e... Opa, caiu meu microfone. E tentar apresentar essa parte das correlações já em termos de projeto. Talvez eu faça uma pausa entre as soluções exatas e outras correlações para falar, por exemplo, de projeto de trocadores de calor, porque aí viria a parte mais prática, onde a gente poderia usar as correlações para estimar quantidades físicas de interesse de engenharia. Bom, aqui ainda no contexto de regime, correlações para escoamento horizontal sobre placa plana,
que a gente tem assim de dados que transcendam as soluções exatas de Blasius? Primeira coisa que é importante a gente falar é o seguinte, que essas correlações aqui todas, pessoal, no seu T global, deixa eu ver cadê meu cursor, Sherwood global, local, essas soluções que vêm no fundo de Blasius, né? Esse brother aqui, ó, todo mundo aqui. Isso aqui é válido para escoamento em regime laminar, sobre placa plana, horizontal, aquecida, para números de Prandtl e Schmidt menor do que 0,6, o maior, perdão, desculpa, né? Que é quando a gente consegue resolver isso. Isso aqui não é tão crítico não, tá, pessoal? Porque maior que 0,6, isso aqui vai abarcar a maioria dos fluidos que vocês vão estar focados. Por exemplo, o ar é 0,7, a água é tipo 4, 10, é maior do que 1, não lembro agora. Óleos, tipo 13, por aí vai. Fluidos que tem Prandtl e Schmidt menor assim, é geralmente metais líquidos. Então, assim, são poucos os casos assim que você vai precisar sair desse regime. Mas, em alguns contextos, talvez isso possa ser interessante. Então, o que a gente tem de correlação? Nesse contexto, porque Prandtl e Schmidt são parâmetros físicos, mas são também, caralho, tá difícil na linha reta aqui, propriedades de materiais. O Prandtl é uma propriedade termodinâmica do fluido, assim como a viscosidade, a difusividade térmica, tá? Então, para Prandtl menor, muito menor do que 1, então geralmente assim a gente pode pôr principalmente metais líquidos. Claro que em muitos processos de fabricação, fundição, né, de alguns materiais que envolvam você derreter um metal e encaixar ele numa forma para dar origem a uma peça que vai virar depois um cabeçote de um motor e tal, você tem um processo de troca de calor de metal líquido. Então isso existe na indústria, né? Assim, não estou inventando isso para ser preciso. Isso de fato existe. Então talvez algumas correlações que você não consiga aplicar a partir da solução de Blasius, né, que são para Prandtl e Schmidt um pouco maior, você poderia extrair desse cara aqui. Você vai ter no seu T local igual a 0,565, e aí esse 0,565 não é exato, não é matemático, é experimental, é empírico. Mas os expoentes que aparecem aqui, ó, aqui é 1/2, já não é 1/3, eles são inspirados nessa análise da forma funcional das equações de Prandtl, que é uma coisa que eu bati muito a tecla na época. Falei, porra, mesmo que eu não consiga resolver isso, eu sei pelo menos a cara funcional daquilo que eu vou ter que correlacionar quando eu for para o laboratório medir. Então, o cara quando vai buscar uma correlação no laboratório para o metal líquido, ele não vai medir aleatoriamente temperatura e velocidade, ele vai tentar medir Nusselt, Prandtl e Reynolds. E linkar esses caras. E o expoente do Reynolds 1/2, ele não inventou isso. É um expoente sugerido pela análise de escala das equações de Prandtl. Também não é empírico esse 1/2 do Reynolds. Ele é meio que exato. O que é empírico é 0,565. O Prandtl aqui estar elevado a 1/2 e não a 1/3, eu até consigo deduzir também por análise de escala. Consigo provar esse expoente 1/2 também, tá? Porque o que acontece é o seguinte, metais líquidos, eles vão estar sujeitos a uma outra razão de aspecto entre a espessura da camada limite térmica e da camada limite hidrodinâmica, né? Quando comparados a outros contextos de Prandtl maior do que 1. Então, o Prandtl ser pequeno ou ser grande está associado à razão entre a minha espessura de camada limite térmica com relação à hidrodinâmica ser pequena ou grande. Isso muda as escalas típicas que eu iria propor para correlacionar, por exemplo, uma proposta de escala média para a temperatura dentro da camada limite dinâmica, né? Então isso mudaria o expoente do Prandtl. Eu consigo até mostrar isso. E é uma coisa que eu fazia muito no meu curso de Fluidos 2, quando eu falava das soluções integrais de Karman e Polhausen. Tá? Então, alguns expoentes aqui são exatos, mas esse 0,565 não é experimental. Pelo menos, o cara, quando tem uma boa base matemática, de análise funcional e tal, mesmo que seja um experimentalista, ele vai para o laboratório com mais clareza daquilo que ele tem que medir. Isso aqui é muito importante vocês terem isso aqui
claro, sabe? Porque isso dá para vocês um panorama muito claro do que é fazer ciência, de como funciona a ciência. Eu falo que vai ser rápida a aula, eu começo a me empolgar, eu começo a falar muito mais do que eu estava planejando e acaba que nunca é rápida a minha aula. Eu peço desculpas, eu não consigo, velho, fazer isso. Né? Eu tenho um problema sério, eu gosto muito da aula, velho. Esse é um problema muito sério, porque eu começo a dar a minha aula assim, aí tô com sono, cansado, chovendo, preguiça, começo a falar e quero falar mais e mais e mais, porque eu gosto dessa porra aqui, velho. Isso é um problema. Você pode falar à vontade aí, Yeah. filosofar que é nós. Que bom que eu tenho um público que não fica entediado assim ao me ouvir falar assim, né, que nem um louco assim. Eu vou até tirar esses metais líquidos aqui do Schmidt, porque Schmidt é troca de massa, não faz muito sentido falar isso. O Prandtl é troca de energia térmica, faz mais sentido falar em exemplos típicos. Eu sendo bem sincero, eu nem sei qual seria o tipo de mistura bifásica que estaria mais vinculada a um Schmidt pequeno, porque o Schmidt já tem a ver com mistura bifásica. Então não tem a ver assim com como é que eu posso dizer assim, a propriedade de um material, mas é uma propriedade combinada de dois materiais que estão juntos. E eu não sei quais seriam os tipos possíveis de combinações de misturas soluto-solvente que iriam gerar um Schmidt pequeno. Não sei mesmo. Inclusive, como eu não sei, pesquisa em casa que tipos de combinações de soluto-solvente iriam gerar Schmidts pequenos e grandes. É uma coisa que eu nunca pensei sobre e que me veio agora e que a gente pode descobrir isso aqui junto. Véio. Tá vendo? A aula é muito legal, porque você vai tendo dúvida na hora e pergunta pros alunos e descobre junto as coisas. Né? Eu tenho muita dificuldade assim em internalizar no meu coração essa distância doente, neurótica que existe entre professor e aluno. Isso aqui me faz um mal, velho. Porque todo mundo perde com isso, assim, eu não sei. Eu gosto de aprender junto com vocês. Eu sinto falta de ser aluno. Então, se alguém quiser me ensinar aí que tipo de material estaria vinculado, que tipo de soluto solvente é um Schmidt pequeno, vou ficar muito agradecido. Bom, a equação que a gente tem é a mesma. Sherwood do local vai ser 0,565, que multiplica não Prandtl mais Schmidt elevado a 1 meio, aqui o Reynolds local elevado a 1 meio. E aqui seriam correlações para regime laminar aqui. Então aqui, ó, regime laminar ainda. E eu já vou chegar em regime turbulento na aula de hoje, para a placa plana, evidentemente. E aí, olha como a coisa é maluca. A gente pega uma correlação exata para Prandtl maior do que 0,6, para regime laminar, placa plana horizontal, caralho, núcleo de função de Reynolds e Prandtl, beleza. Aí um cara fica, putz, isso aqui não vale para Prandtl pequeno, então eu vou para o laboratório medir uma correção para isso daí. Ah, então para Prandtl pequeno é 0,565, não é 0,664, sei lá, mudou um pouquinho. Aí chega um outro cara que propõe uma correlação geral para Prandtl arbitrário, que é o Churchill e Ozoi. São, na verdade, dois caras, né? Que nem Sandy Jr., duas pessoas. Navier-Stokes, Sandy Jr., Churchill e Ozoi. Isso aqui foi proposto nesse fatídico ano, que se não me engano foi o ano de lançamento desse belo disco aqui, o Dark Side of the Moon, né? Que eu considero a maior obra-prima da espécie humana. Em todas as áreas, ciência, arte, filosofia. A coisa mais incrível que a gente fez foi esse disco aqui, como espécie, na minha concepção. Né? E foi lançado, se não me engano, nesse ano, 73. É isso aí mesmo. Eu não sei, velho, o que acontecia nos anos 70, o que a galera usava. Eu sei o que a galera usava, mas assim, mais do que isso, assim, eu não sei o que acontecia, que a galera era tão incrível para fazer música, assim. Não era só o que eles usavam, era mais coisa também, assim, sabe? Tinha um contexto, assim, mundial favorável a isso, né? Eu poderia dar uma aula inteira sobre os anos 70, assim, eu tenho várias teorias para explicar essa década que até hoje gera calor no meu coração, assim, velho. Eu tenho uma dificuldade séria com isso, assim, tipo, eu tenho tanta saudade dessa década que eu não vivi, que eu sofro, brother. Né, cara? Eu sofro, velho. Vamos lá. A correlação que esses caras propuseram é a seguinte, no seu local, olha que coisa horrível do ponto de vista estético, assim, para uma equação matemática, né? Deixa eu pôr aqui todos os colchetes antes, porque vocês vão ficar de cara com a feiura dessa equação. Não é uma equação bonita. E é estranho, porque as pessoas falam, mas tem equação bonita? Claro que tem, velho. Tem equação que é linda, velho, que você chora de beleza, assim. Tem equação que é feia, que você chora de tristeza. Essa aqui é uma delas, assim. Veja pela cara dos expoentes. Aqui eu vou ter 1 mais 0,0468 sobre
Prandtl. Aqui, esse parênteses está elevado a 2/3, mas o cochete está elevado a 1/4. Em cima você tem 0,3387 Reynolds local elevado a 1/2. E aqui você tem Prandtl elevado a 1/3. Então esse é o tipo de equação que esses caras vão tentando propor para ser a coisa mais geral possível, que vale para qualquer tipo de regime físico, para meio que simplificar a vida do engenheiro, né? Que aí ele não vai ter que pegar duas correlações, vai pegar uma só, que vale para tudo. Mas no fundo é um fit. Não tem nada de interessante nessa equação. Zero. É um fit. Que deve ter dado um trabalho brutal para tu propor, né? Muito dado e teste. Eu não faço a menor ideia de como esses caras fizeram isso. Mas é um fit geral, assim, né? Tô vendo aqui que o Arthur postou no site, né? A informação dos números de Schmidt. Ah, olha que interessante. Quando é gás, velho, né? Esse Schmidt está da ordem de 0,2 até 4, então é mais baixo. Quando é gás líquido ou líquido, ele fica bem mais alto. Interessantíssimo. Ou seja, tem a ver com a fase, né, de cada substância nessa composição soluto-solvente, assim. Interessantíssimo, porque fica parecendo assim que isso é isso, né? O Schmidt é baixo para esse contexto e ele é alto para aquele contexto. Mas tem muita física por trás disso, porque um coeficiente de difusão de uma substância em outra, ele está associado ao tamanho típico dos átomos que vão interagir naquela composição, né? Isso vai favorecer ou dificultar uma interpenetração de um átomo em outro, que é o que a gente chama de solubilidade, que está associado a esse coeficiente de difusão de uma coisa na outra. Então, assim, existe toda uma física na microescala da molécula que vai levar a um Schmidt ser pequeno ou ser grande. Então, tem uma lógica por trás. Obrigado, Arthur, pela sua pesquisa. Agora eu já fico sabendo já que gás é Schmidt baixo, gás líquido ou líquido, Schmidt mais alto. Massa, gostei, obrigado. Bom, isso aqui tudo, galera, para regime laminar. E para regime turbulento, como é que a coisa fica? Então, para a gente finalizar aqui a aula de hoje, deixa eu fazer uma figurinha. Ou melhor, em vez de fazer a figurinha, vamos pegar e vamos extrair ela do próprio Encropera, que a gente gasta menos tempo. Se não me engano, isso aqui é capítulo 7. Flat plate in parallel, não sei o quê. Aqui, que coisa mais maravilhosa. Essa figurinha tá ótima, ela é suficiente. Essa figura, ela mostra, tá perfeita, velho, tipicamente, a estrutura da camada limite turbulenta. Então vamos colocar aqui um título rápido. Estou ficando cada vez mais ligeiro no uso dessas ferramentas. No começo eu era totalmente tapado, demorava 1000 horas para achar os botões aqui, agora estou já ligeiro, o que me alegra muito. Estrutura da camada limite em escoamento externo. Isso aqui é uma estrutura típica, assim, daquilo que a gente espera, né, obter quando a gente tenta, tipo, seguir o escoamento que incide sobre uma placa plana. A tendência geral, pessoal, é de que no início da placa, nessa região aqui, que a gente chama de bordo de ataque, então bordo de ataque, que é inclusive um jargão muito da galera de aerodinâmica, mas bordo de ataque é a parte inicial de uma placa, que pode ser uma asa. Se estiver inclinada, se tiver uma curvatura ali, vira uma asa. Mas no caso geral, uma placa tem um bordo de ataque, e aqui a gente teria um bordo de fuga. Jargão. Bordo de fuga. Então a tendência é que no bordo de ataque e na região inicial da placa a gente tem uma camada limite que começa a se desenvolver numa estrutura laminar, né? Tá, Jorge Hero, sobe o quadro rapidinho. Sube, tá bom aqui. Então no começo ela tende a ser laminar, até que esses efeitos convectivos vão se acumulando e uma hora ela acaba transicionando para um regime tipicamente turbulento, tá? Isso, pessoal, assim, está muito associado à natureza das equações de Navier-Stokes, assim. Existe alguma coisa vinculada a esses múltiplos graus de liberdade de um fluido que não tem uma coesão microestrutural tão bem definida como para um sólido elástico, que leva esse material a ter uma tendência de querer se comportar de maneira caótica, né? E isso você poderia explicar de 1000 formas diferentes. Você poderia justificar essa tendência ao caos olhando para o termo não linear das equações de Navier-Stokes.
mas fato é que existe essa tendência, né? E se nada for feito para segurar a onda dessa galera que quer ser turbulenta, essa galera vai ser turbulenta, né? Os mecanismos físicos que tentam segurar a onda são os mecanismos de difusão, é a viscosidade. A viscosidade é um amortecedor de instabilidades intrínsecas ao fluido que quer se movimentar, né? E que quer manifestar no seu movimento toda a sua possibilidade de movimento, toda a sua falta de coesão interna e gerar padrões esteticamente lindos de estruturas turbulentas que vão estar associadas a características muito interessantes do ponto de vista tanto hidrodinâmico quanto térmico. Mas fato é que em algum momento esse cara transiciona. E aí a gente tem uma posição crítica, que é esse cara aqui, x crítico, que é uma distância x do início da placa, aonde a gente considera que a partir desse cara o flow será turbulento. É claro que não existe isso. É claro que a gente está inventando isso. A natureza não tem, assim, agora eu sou turbulento, antes eu não era. A coisa acontece assim, de uma maneira muito não linear, acumulativa e contínua. Então existe uma transição entre essa camada limite laminar e a camada limite turbulenta. Mas nós, seres humanos muito incompetentes, não conseguimos definir muito claramente as fronteiras da transição. Então, para nossa razão limitada, é mais interessante falar que tem um ponto crítico a partir do qual a coisa é turbulenta, antes do qual não era turbulenta. Tipicamente, os valores típicos de um Reynolds crítico para a transição são da ordem de 5 vezes 10 à quinta. Isso aqui é uma convenção humana, com base em observação experimental, medição de número de Reynolds local, observação por linhas de fumaça e de visualização de escoamento das estruturas que você iria observar no flow, né? Chegou-se num consenso de que esse era um número razoável para a gente poder estimar e ter uma noção de quando um flow seria, uma camada limite seria turbulenta ou não para escoamento externo sobre placa plana horizontal, tá? E aí, tipicamente, assim, as correlações que a gente tem, aí eu vou pôr aqui, né, de verde, um textinho em letra menor, falando o seguinte: dados experimentais, aqui não tem muito como fazer progresso, sugerem para a região turbulenta as seguintes correlações. Eu já vou pôr aqui já um resumo das correlações tanto para a estimativa dos parâmetros dinâmicos quanto térmicos e mássicos. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que está até grande demais. Isso aqui não vou precisar disso aqui não. Vou pôr aqui assim. Ó. Pronto. Aqui já cabe tudo. E aqui eu vou apagar com a minha borracha e com o meu mouse aquele excesso. Então vamos fechar aqui. Quais são as correlações sugeridas para essa galera aqui? Então vamos lá. Vou começar então com o coeficiente de atrito. E aí vai parecer meio boring, tá só dando correlação, mas eu vou tentar trazer algum tipo de informação interessante com base numa análise dos próprios expoentes ali das correlações. Tá? Então o CF local, para essa galera, como é turbulento, ele vai ser dado pela seguinte correlação empírica: 0,0592, que multiplica um Reynolds local elevado a menos 1/5. E tudo isso para Reynolds local menor do que 10 milhões, que é alto pra cacete, mas tem problemas que ele pode ser mais alto ainda. Ou seja, mesmo dentro do contexto turbulento, eu ainda posso ter diferentes, entre aspas, regimes não identificados que levam a diferentes correlações possíveis para poder capturar a física. Ou seja, a turbulência é treta, velho. Turbulência é multiplicidade de escalas, vórtice pequeno e grande interagindo, dissipação de energia em vários níveis, efeitos 3D transiente, imprevisibilidade, caos, treta. Tá? E a gente teria também para a espessura local de camada limite, né, uma correlação que vai ser 0,37, que multiplica um Reynolds local elevado a menos 1/5. E aí, deixa eu também colocar aqui correlações que a gente pode extrair para Nusselt e para Sherwood. Então, o Nusselt local, aqui ele vai ser
0,0296, que multiplica um Reynolds elevado a 4 quintos. Repare esses expoentes, tá? Era 1/2 o expoente do Reynolds para o Nusselt em regime laminar. Turbulento vira 4 quintos. Isso quer dizer alguma coisa. O Prandtl aqui elevado a 1/3. E, finalmente, o meu Sherwood local, a mesma coisa, mesmo expoente, tudo tremido, e aqui o Schmidt elevado a 1/3. Tudo isso aqui, velho, ainda vou puxar uma setinha, porque só vale também para Prandtl na faixa de 0,6 a 60 e Schmidt na mesma faixa. Então repare o seguinte, velho, algumas coisas que eu queria comentar aqui. Essas correlações para o CF e para a espessura de camada limite, elas são correlações empíricas, né, que a gente extrai para regime turbulento, para a região turbulenta da camada limite. Ou seja, isso daqui não vale para o início da placa, vale mais para o meio da placa em diante. A partir do instante em que o meu Reynolds local supere esse valor convencionado de 500.000, 5 vezes 10 a quinta, e eu posso usar isso daqui. As expressões para o Nusselt tipo Sherwood, elas são derivadas a partir da expressão do coeficiente de atrito, usando analogias. Eu não falei sobre isso ainda, mas eu acho que seria interessante eu gravar uma aula bem curtinha sobre analogias e mandar lá no canal, uma aula de 15 minutos, porque é um assunto bem rápido mesmo, e eu consigo mostrar para vocês que a semelhança matemática que existe entre as equações da energia, movimento e concentração, ela leva a um assunto que a gente chama de analogia de Reynolds, analogia de Coburn, que são maneiras que a gente tem de estimar parâmetros físicos adimensionais de problemas térmicos e de troca de massa em função daqueles mesmos parâmetros para o problema dinâmico. Então, uma vez que eu conheça um CF, por exemplo, um Reynolds, eu consigo, a partir desse cara, inferir o Nusselt e o Sherwood, deduzir em função disso. Então, eu vou ver se eu mostro isso numa aula gravada. Se pá, gravo isso essa semana mesmo e mando lá para vocês assistirem. Mas fato é que eu obtenho essa equação para o CF local empiricamente e deduzo a partir dela uma correlação correspondente para Nusselt e Sherwood, baseado nessa analogia que existe entre a maneira que a gente estima fluxos de quantidade de movimento, calor e massa. As coisas são muito parecidas, assim, a natureza é uma só. São as mesmas moléculas que vão difundir quantidade de movimento que vão difundir energia, calor, massa e por aí vai. Então existem semelhanças matemáticas muito evidentes, não só nas equações governantes, né, de balanço, mas nas próprias equações constitutivas de quantificação desses fluxos. Então, lei da viscosidade de Newton, lei da condição de Fourier, lei da difusão de Fick, são as mesmas leis praticamente, tem a mesma cara. Isso está associado a essa natureza una da matéria, né, que é uma só e que difunde todas as informações no espaço. Calor, massa e quantidade de movimento. Todos os distúrbios são difundidos pela mesma estrutura da natureza. Tá? Isso leva a essas semelhanças. E aí, outra coisa interessante, repare o seguinte, velho, que esse expoente aqui, velho, eu vou até circular de vermelho, esse expoente aqui do Reynolds para o Nusselt, 4 quintos, 4 quintos, que é o expoente para regime turbulento, é maior do que 1/2, que era o expoente para regime laminar. Ou seja, a tendência é que um escoamento turbulento leve a Nusselts muito maiores do que um escoamento laminar. Isso diz muito sobre a natureza do escoamento turbulento. Ele é um escoamento muito eficaz em dissipar calor. Porque esses vórtices todos, eles geram processos de mistura muito eficazes, e aí você consegue roubar calor da placa, misturar ele no flow e mandar embora pelo flow que convecta isso daí. Então a tendência é que a turbulência seja tipo uma coisa muito interessante para você aumentar as taxas de troca de calor entre o fluido e a parede. Né? Eu até fiz um estudo, velho, numérico, há muito tempo atrás, com base em simulação computacional. Eu devo ter isso daqui em algum lugar, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Pesquisa, artigos. Isso aqui eu estava na graduação ainda, eu era aluno, velho, de graduação. Isso aqui foi 2006,
7, será? Deixa eu ver. É isso aqui, ó. Achei certinho, velho. Que cagada, brother. Isso aqui é um artigo que eu publiquei com o Zé Luiz, velho. 2007. Tava na graduação ainda. A gente tava fazendo simulação de escoamento turbulento. Isso daqui, ó. Era um canal que, na verdade, simbolizava, velho, a geometria interna de uma pá de turbina a gás, onde onde a galera decidiu colocar esses corpos rombudos, né, periodicamente espaçados no interior do canal, para perturbar bastante aqui o escoamento e gerar turbulência, gerar bagunça, para aumentar as taxas de troca de calor entre fluido e parede. E aí eu fiz uma malha de elementos finitos para simular esse escoamento. Como é periódico, eu peguei só um pedaço. Não simulei o canal inteiro. Peguei um pedaço dele, porque a coisa se repete, né? E simulei um pedaço desse domínio com condições de contorno periódicas. Né? E aí a gente tinha aqui, velho, os campos de velocidade, as regiões de recirculação que iriam ser formadas pela perturbação geométrica. Isso aqui é simulação, usando diferentes modelos, diferentes leis de parede e tal. E esses aqui são os perfis de velocidade. Existiu um estudo experimental que a galera fez, e eu comparo as minhas simulações com o experimento para validar as minhas simulações e falar, opa, tão legal meus dados de simulação, estou simulando direitinho. E aqui são os campos de energia cinética turbulenta, esse aqui é o campo de pressão. Olha o tanto de turbulência que é gerada localmente nessa quina por essa perturbação. Né? Essa energia cinética turbulenta é uma energia cinética média das flutuações macroscópicas de velocidade devido à turbulência. Então isso aqui é para ter uma pista de onde é mais turbulento e tal. E olha como isso se reflete no Nusselt local mais intenso. Nesse ponto B aqui, que é bem onde tem essa coisa vermelha, muito turbulenta, o meu número de Nusselt local em função do número de Nusselt médio que eu teria se eu não tivesse aquele dispositivo, só um canal, chega a ser 4 vezes o valor, né, tipo, que eu teria se não tivesse esse dispositivo. Então, localmente, eu quadruplico a minha taxa de troca de calor, né, pelo fato desse cara ser mais turbulento nesse ponto. Ou seja, a turbulência ela é interessante para isso. Né? Então, isso aqui é uma coisa que eu fiz de estudo experimental, enfim. Isso aqui é um trabalhinho que eu fiz na graduação, né, com o Zé, com o Pibic. A gente fez muita simulação e tal. Foi bem legal. Pois bem, então turbulência é legal para a gente poder dissipar calor. E aí, finalmente, para a gente acabar a aula de hoje, eu falei de regime laminar, de regime turbulento, e aí tem uma correlação que a gente pode utilizar que é válida para a placa inteira, que é a condição de camada limite mista, que é muito simples e eu queria rapidamente aqui, antes de encerrar a aula de hoje, mostrar para os senhores. Então, correlação para camada limite mista, que é o seguinte. Deixa eu colocar aqui um pouco mais grosso. A galera percebeu o seguinte, bom, se a placa tem essas duas condições, ela é laminar no início, turbulenta do meio para o final, será que eu poderia definir um H médio para a placa inteira, fazendo uma média do pedaço inicial que é laminar e do pedaço final que é turbulento? Então, o que a galera pensou? Pensou o seguinte, deixa eu escrever aqui com uma letrinha menor. Se a placa é consideravelmente maior que o comprimento crítico, ou seja, depois que vira turbulento, ainda tem mais placa, um pedaço legal de placa, seria interessante, talvez, eu propor uma estimativa para quantificar esse H médio, um H barra, baseado nesse tamanho L da placa como um todo, que seria 1 sobre L, e aqui eu teria uma integral de 0 até o comprimento crítico do meu valor H para regime laminar, dx, mais a integral de x crítico até o final da placa do meu H turbulento, dx. E aqui eu teria um H bulk, global para a placa. E aí, assim, é um valor médio, não é local, mas computa toda a história do escoamento, desde o bordo de ataque até o bordo de fuga, passando pela região laminar, turbulenta e tal, né? E aí, essa correlação que a galera propôs, usando essa ideia como base, leva a uma estimativa do número de Nusselt baseado no tamanho L da placa, que vai ser esse H bulk vezes L
sobre K. E esse cara vai ter a seguinte cara. 0,664. Aquele cara que vem da solução laminar de Blas, aquele 0,664, que não é empírico, que é exato, que multiplica um Reynolds calculado na posição de transição, no x crítico, elevado ao meio, mais 0,037, que multiplica um Reynolds L, L é o final da placa, elevado a 4/5, menos o valor do Reynolds crítico de transição, elevado a 4/5. Tudo isso aqui você fecha esse colchetes e multiplica um Prandtl a 1/3. Se você quiser considerar que o Reynolds crítico para a transição é 5 vezes 10⁵, ou seja, se você quiser comprar essa ideia de que é esse número mesmo, você põe esse cara nesse termo aqui, e aí a tua expressão para o Nusselt global bulk da camada limite mista vai ser... porque veja, aparece aqui o Reynolds crítico, vamos pôr aqui, Reynolds X crítico, tanto aqui, nesse 1/2, quanto aqui, em dois lugares. Se esse cara vira um número exato, 5 vezes 10⁵, essa expressão fica um pouco mais simplificada, esse cara vai ser o seguinte, 0,037, que multiplica o Reynolds baseado no tamanho L da placa, elevado a 4/5, menos 871, tudo isso que multiplica Prandtl elevado a 1/3, e você teria a mesma análise para o número de Sherwood local, que vai ser 0,037 Reynolds L elevado a 4/5 menos 871, a mesma coisa. Só que está Schmidt elevado a 1/3. E é isso, galera. É o que temos de correlações, de dados, de informações, de teorias para a camada limite sobre placa plana horizontal, laminar, turbulenta, mista, seja lá o que for, né? Na aula que vem eu quero ver se eu apresento algumas soluções para vocês vinculadas a escoamentos internos, tá? Então, Hagen-Poiseuille, escoamento desenvolvido em duto. E aí, quando eu senti que, beleza, fechei aquilo que eu poderia falar em termos de correlações matemáticas, exatas, dedutivas, nesse campo, a gente vai partir para as correlações empíricas, na forma de projetos, estudos de caso, exercícios, né, tipo, de aplicação de engenharia mais direto, porque eu não vou ficar gravando uma aula inteira para falar escoamento num cilindro. Alguém foi lá e mediu isso, depois alguém mediu isso, depois alguém mediu isso. Essa é a aula, não vou fazer isso, não faz sentido, tá? Então, é isso. Galera do YouTube, obrigado pela atenção. Fiquem em paz e a gente se vê na próxima aula. Eu vou encerrar aqui a gravação agora. Um beijo no coração de vocês. Até mais.